Olá! Olha, para a gente entender o Brasil de hoje, é preciso pensar numa nação partida ao meio. De um lado, a figura de Lula, do outro, a de Bolsonaro. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa divisão e nos dois projetos de país que estão disputando o futuro. Para a gente conseguir desatar esse nó, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que são esses polos políticos. Depois, ver como os números mostram essa divisão na prática. Aí, a gente analisa os modelos econômicos, os projetos de sociedade de cada um e, por fim, tenta entender o que tudo isso significa para o futuro do país. Então vamos começar pelo começo, né? Entender o conceito que está no centro de todo esse debate, a polarização. Sabe quando a gente ouve a palavra polarização? É comum pensar logo em radicais, em gente nos extremos. Mas, na verdade, para a ciência política, a ideia é um pouco diferente. A questão central é existir um confronto entre alternativas bem claras, ou seja, dois projetos muito bem definidos para a nação. É como se não existisse um meio termo, forçando uma escolha clara entre dois caminhos. E essa ideia de dois caminhos bem diferentes fica, assim, cristalina quando a gente olha para os dados. Vamos ver como essa divisão aparece nas pesquisas de opinião pública. De um lado, a gente tem o ex-presidente Lula. Segundo uma pesquisa recente da CNT, ele aparece com 31,1% das intenções de voto. É uma base bem sólida, né? E olha que interessante, do outro lado, quase como um espelho, está Jair Bolsonaro com 31,7%. Essa diferença é mínima, configura um empate técnico. É o retrato perfeito de um país dividido no fio da navalha. Mas agora, olha só que dado curioso. A coisa vai além dessas duas figuras. O eleitorado mesmo parece estar quebrado em três blocos de tamanhos quase idênticos. Um terço que é um candidato bolsonarista, outro terço prefere um lulista e o terço que sobra está procurando uma alternativa a esses dois. Isso mostra uma fratura ainda mais profunda na sociedade. Essa polarização toda não é só de ideia, não. Ela tem raízes muito profundas na economia. São duas visões bem diferentes de como o país deve ser administrado. E, claro, os resultados acabam refletindo isso. Vamos colocar os números na mesa para a gente comparar. Usando análises de economistas como José Luiz Oreiro e dados do Diese, os contrastes ficam bem claros. Durante o governo Lula, por exemplo, o crescimento médio do PIB foi mais que o dobro do que foi visto no governo Bolsonaro. O desemprego, também bem menor. A inflação média, a mesma coisa. E o salário mínimo teve um ganho real mais forte nos governos do PT. Ok, esses gráficos aqui ajudam a gente a visualizar um pouco dessa história econômica. No da esquerda dá para ver a trajetória de queda tanto da linha azul do desemprego quanto da laranja da inflação, isso no período mais recente. Aí no gráfico da direita a gente vê a resposta do Banco Central para esse cenário. A linha azul mostra que a taxa de juros real foi mantida lá em cima numa tentativa de segurar a inflação. Tá, mas e essa alta recente da inflação? O economista José Luiz Oreiro tem uma tese. Ele diz que a causa não foi excesso de gastos do governo, e sim o que ele chama de choque de oferta negativo. Traduzindo, problemas climáticos que afetaram a produção de alimentos e fizeram os preços subirem. E ele vai além, levantando a possibilidade de que a resposta dura do Banco Central, que tem um presidente indicado por Bolsonaro, possa ter tido uma motivação política para complicar as coisas para o governo Lula. Beleza, já falamos de números, de economia. Agora vamos para o campo das ideias, das visões de mundo. É aqui que a disputa fica ainda mais fundamental, porque ela molda o tipo de sociedade que cada lado quer construir. E olha, as diferenças nos projetos são gigantescas. É só olhar. De um lado se fala em combater o garimpo ilegal, do outro em estimular. Um lado quer ampliar o Bolsa Família, o outro focou no Auxílio Brasil. E na segurança? A escolha é entre focar na prevenção ou ampliar o porte de armas. São, de fato, caminhos completamente opostos. E é importante entender que esse projeto não se resume à figura do Bolsonaro. Pelo contrário, uma análise do grupo de estudos PET-REL aponta como novas lideranças, tipo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estão dando continuidade a essa agenda. Isso mostra que o bolsonarismo busca se firmar como uma força política de longo prazo, com um plano bem claro de privatizações e de desmonte do setor público. No fim das contas, se a gente for no núcleo da coisa, cada movimento é movido por uma emoção bem diferente. O lulismo se alimenta muito da esperança, sabe? Daquela memória de um tempo em que a vida melhorou para muita gente, da inclusão. Já o bolsonarismo é impulsionado pelo medo, por um sentimento de desilusão com o sistema e por essa percepção de que um apocalipse político está sempre prestes a acontecer.
Bom, juntando todas essas peças, a gente chega numa conclusão que é meio inevitável. O futuro do Brasil está totalmente em aberto. A própria democracia parece que está numa encruzilhada. E aqui tem um conceito que é chave para a gente entender o momento. Muitos analistas dizem que a polarização no Brasil é assimétrica. O que isso quer dizer? Que não são dois lados iguais, só com ideias diferentes. Um desses lados, o bolsonarismo, é frequentemente descrito como alguém que tem uma ambivalência democrática, ou seja, que questiona as próprias regras do jogo. E isso o diferencia de uma direita mais convencional. Essa expressão, a tragédia anunciada, usada em uma das análises, ela é muito forte, né? Captura perfeitamente a tensão do momento. Ela sugere que essa erosão contínua do diálogo, junto com o fortalecimento de um projeto que flerta com o autoritarismo, pode levar o país a um desfecho bem perigoso. E a gente termina com a pergunta que, no fundo, fica no ar para todo mundo. Quando uma nação se vê definida por dois projetos que parecem não conseguir coexistir, que se negam um ao outro, qual é a saída? Qual é o caminho a seguir? Por enquanto, essa é uma resposta que ninguém tem.